a gente estava na parte de desempenho do processador, né? Então, a gente estava numa parte que interessa muito para a disciplina, porque daqui a pouquinho a gente vai buscar dentro do projeto de processador quais as melhorias que a gente pode fazer dentro do projeto para fazer com que a gente melhore o desempenho do processamento. Tá? Então, os tópicos que mais têm peso nessa disciplina são relativos ao processador. Né? A gente vai chamar, esse tópico é chamado de ILP, tá? Que é paralelismo em nível de instrução. A gente vai criar um projeto de processador, primeiro com um pipeline simples, depois com uma versão baseada no algoritmo de Tomasulo, para a gente ter bastante paralelismo dentro do processador. Tá? Esse é um extremo, né? Só que a gente sabe que não basta que o processador tenha suas otimizações, né, em torno de melhoria de desempenho, se a gente não tiver o sistema de memória acompanhando, né? Ou seja, o desempenho, ele tem relação, o desempenho do sistema como um todo, ele tem relação com o que acontece dentro do processador, né, o paralelismo dentro do processador, mas ele também tem muita influência do que acontece nos acessos à memória, tá? Porque dentro de um programa em execução, existem muitos acessos à memória, tá? Isso é inevitável, porque simplesmente para que você consiga passar dados para que o processador realize operações sobre aqueles dados, esses dados estão em memória. Então, entrada e saída, ou seja, buscar dados e devolver dados para a memória, é algo que vai acontecer em qualquer programa. Né? Então, se a gente melhorar bastante dentro do processador, né? Criar um pipeline super inteligente, um projeto de paralelismo dentro do processador, super elaborado, e para cada instrução de acesso à memória, aquele processador tem que ficar centenas de ciclos parado, esperando o dado voltar, nenhuma melhoria que você fizer no processador vai compensar tantos atrasos de memória. Né? Então, a gente vê que estudar projeto de memória ou de uma hierarquia de memória para garantir melhoria de desempenho é necessário. Não basta a gente estudar a parte de projeto dentro dos processadores apenas, né? Ou melhorar dentro do processador apenas. Então, essa é a intenção desse tópico, antes da gente entrar para o tópico de paralelismo dentro do processador, tá? Que é o tópico principal. Então, a gente tem como objetivos, né, com nossos goals, né, nossos objetivos. A gente gostaria de ter memória com bastante capacidade, né, baixa latência, onde latência no contexto de memória tem a ver com o tempo de um acesso. Qual que é o tempo para você fazer um acesso à memória? A gente chama isso de latência. Tá? A gente gostaria de diminuir latência, que significa deixá-la rápida, tá? Deixar essa memória mais rápida. Rápido acesso. Né? Então, a gente gostaria de alta capacidade, baixa latência e baixo custo, né? O mundo ideal. Né? Só que a realidade é a seguinte, né? Esses nossos objetivos, né, de capacidade, aumentar a capacidade, diminuir latência, diminuir custo, eles são contraditórios, eles são muitos deles eles são inversamente proporcionais, né? Se você melhora um, piora o outro. Né? Então, cobertor curto. Oi? Um cobertor curto. Você cobre a cabeça e descobre o pé. Exatamente. Você melhora uma coisa, piora a outra. Né? Por exemplo, você aumenta a capacidade. Quando você deixa uma memória muito, muito grande, né? Inevitavelmente você aumenta a latência de um acesso à memória. Ou seja, acessar um elemento começa a ficar mais custoso, né? Então, essa relação, né, entre capacidade e latência, ou capacidade e a rapidez, né, que seria, ela complica o projeto, né? A capacidade também tem relação com custo, né? Se aumentar a capacidade de memória, você também aumenta o custo. Então, você gostaria de aumentar a capacidade com baixo custo, fica difícil, né? E se você diminuir a latência ou deixá-la mais rápida, também aumenta custo, né? Então, aqui são só algumas relações muito intuitivas, né? Então, isso motiva ao uso de uma hierarquia de memória, né? Ao invés de usar um único tipo de memória, com uma única capacidade, né? Ou com uma única tecnologia, a gente ter memórias com tecnologias distintas, tamanhos distintos, né? Custos distintos, organizada de uma tal maneira que dê a ilusão, né? E é uma ilusão de fato, mas ela dá a ilusão para o programador, ou ela até resulta, né, em grande parte,
em uma memória de grande capacidade e rápida, tá? Então, a hierarquia de memória tende, bem construída, né? Ela cria essa tendência de processamento rápido, tá? E uma memória com grande capacidade, ou seja, ela dá a ilusão desse mundo que nós gostaríamos, desse mundo dos nossos objetivos, esse mundo ideal para a memória, tá? E eu digo ilusão porque não é verdade que a gente tem uma memória de alta capacidade e super rápida, mas a construção da hierarquia de memória cria ou fornece esses objetivos de alguma maneira, tá? Por exemplo, quando a gente cria, aqui eu embuti discos na hierarquia, tá? Mas depois, mais para frente, a gente vai ficar só até a memória principal mesmo. Mas, olhando do ponto de vista da hierarquia completa, a gente está falando em algo que começa lá no banco de registradores, dentro do processador, tá? Que a primeira memória que a gente tem disponível para processamento é o que a gente tem ali dentro do próprio processador, em quantidade reduzidíssima, tá? De dezenas de registradores apenas, para processar qualquer que seja o programa que esteja em execução, tá? Com a vantagem de ser super rápida, então a gente está aqui no topo, né, de velocidade de acesso, ó, registrador está lá no topo, tá? Custo alto, né, por bit o custo é altíssimo, né? Capacidade, aqui a gente está na base da capacidade, ou seja, a menor capacidade possível, são só dezenas de bytes, né? E elas estão bem pertinho do processador, tá? Então, não estão distantes, estão bem pertinho, estão dentro do processador, tá? À medida que a gente vai se afastando do processador, né, pode até ser dentro dele ainda, na cache L1, aqui nas primeiras caches, né? Mas a gente agora está se afastando do processador e indo em direção às memórias com maiores capacidades. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma cache de nível 1, em seguida uma cache de nível 2, que elas diferem basicamente em suas capacidades. A cache de nível 1 é menor do que a cache de nível 2. Tá? Então, a gente vai com uma memória pequena, tende a ser mais rápida. Tá? Então, ela tem menor capacidade, mas ela é mais rápida. Tá? Quando comparada, né, com a cache de nível 2, que é um pouquinho maior, um pouquinho mais lenta, tá? E não só lenta no acesso de um elemento, mas como ela está distante do processador, chegar até a L2 passa pela L1, então tem um tempo para chegar a L2 que conta na latência, né? Que conta nesse tempo final aí de acesso à memória L2, tá? Existem sistemas que têm mais níveis de cache e que todos eles no final vão chegar no seu alvo principal ali, que é a memória principal, né, que das memórias voláteis é a maior que a gente tem, tá? Que aí sim a gente está falando em vários giga, né, de memória, tá? Vários bilhões de bytes, né? Que se a gente tivesse que fazer acesso direto a essa memória sem as caches, nosso processamento seria muito lento, absurdamente lento, né? Então a gente está falando de ordem de grandeza aqui, né? Se você demora, sei lá, 2 ciclos para acessar a cache, tá? Demora 4 ciclos para acessar a próxima cache. A gente estaria falando em torno de centenas de ciclos para acessar a memória principal. Tá? Então, se todos os acessos chegarem até a memória principal, o processamento fica muito lento. A hierarquia de memória tem que garantir que muitos dos acessos à memória, grande parte, a grande maioria, tá? Tem que chegar em torno de 90 e tantos % de acertos na cache. A gente tem que ficar, os nossos dados têm que ficar, os dados que estão em utilização, né, pelo processador, tem que estar em cache o tempo todo, tá? Para garantir processamento rápido. O último nível dessa hierarquia seria ainda a comunicação entre memória principal e disco, porque a gente sabe que, bom, o disco é uma memória com tecnologia totalmente diferente, objetivos diferentes, né, mas ele sabe que a memória com uma capacidade enorme quando comparada à memória principal, a gente está falando em torno de terabytes aqui, né, já nos discos, mas que muitas vezes é utilizado como parte de memória para processamento também, não só para armazenamento. Então, existem tecnologias que usam, a gente usa isso muito nos nossos computadores pessoais ali, uso de memória virtual, muitas vezes parte do disco é usado como memória, né, para suprir, às vezes, uma falta de capacidade da memória principal, tá? Isso causa lentidão, muitas vezes,
pelo fato de acesso a disco ser lento demais, tá? Nós não temos interesse nesse tópico em falar sobre discos. Nosso maior objetivo aqui é a gente entender o relacionamento entre essas memórias, entre as caches e a memória principal e o processador, né? Essa interface entre processador e memória principal por meio de caches. Essa é a intenção desse tópico, tá? Aqui a gente tem exemplos, né? Que eu sei que o texto está muito pequenininho para vocês, nos slides, quando vocês tiverem acesso, vai estar legível, tá? Mas aqui é só para dar uma noção que sistemas de memória, né, ou de hierarquias de memória para aqui dispositivos móveis, aqui no meio laptops e desktops, né, os notebooks ou os nossos computadores pessoais, e aqui embaixo servidores. Muitas vezes eles trazem hierarquias diferentes de memória, adequadas ao sistema, né? Por exemplo, dispositivos móveis tem que ter um tipo de consumo de memória diferente, totalmente diferente de servidores, né? Então, aqui nos nossos dispositivos móveis, em geral, tá, gente? São só exemplos gerais aqui tirados do livro, mas a gente tem aqui de um lado os registradores dentro da CPU, tá? Uma memória flash lá no final, tá? Uma memória, seria como se fosse a nossa memória principal, aqui, né? Aqui tá com de 1 a 2 GB, ó, com latência de 50 a 100 nanosegundos, tá? Como referência tá essa figura do livro, tem uns 3 anos, eu acho, 2 anos que ele tá publicado. Aqui a gente tem 2 caches, ó, uma de nível 1, em torno de 64K, uma de nível 2, em torno de 256K, tá? Então, essa é uma hierarquia de memória para devices móveis, né, para dispositivos móveis. Tá? Já nos laptops, ó, a gente tem entre os registradores ali, CPU, e a memória final lá, um dispositivo de memória flash, por exemplo, ou algum disco rígido, né, a gente tem a memória principal, tá? De 4 a 16 gigabytes, tá? E tem aqui um exemplo, né, de 3 níveis de cache, tá? Cache de nível 1, cache de nível 2, cache de nível 3, em alguns dos sistemas, tá? A primeira em torno de 64K, a segunda em torno de 256K e a terceira entre 4 e 8 MB, tá? Então, vai aumentando a capacidade à medida que a gente vai se afastando do processador, tá? E chegando próximo à memória. E um exemplo aqui em servidores, né, a gente também tem caches de nível 1, nível 2, nível 3. Tá? O livro mostra que sistemas de armazenamentos, né, distintos lá no final, né, que servidores precisam de bastante capacidade de armazenamento, né, até distribuídas aqui em flash e vários discos, tá? E caches com tamanhos também podem variar, mas aqui ele mostra cache L3 de 16 a 64 MB. Tá? A L2 de 256, a L1 de 64K, tá? Então, só para mostrar que a hierarquia em si vai ser adequada ao tipo de processamento que a gente tem. Inclusive, o que não tá na imagem aqui, se a gente tiver, por exemplo, um sistema multicore, né? Um sistema multicore, vou dar um exemplo aqui, de 4 cores, né? Se a gente tiver num chip aí multicore, a gente pode ter características aqui, ó, com relação à memória, onde a L1 fica disponível, por exemplo, para cada core, né? A gente pode ter essa configuração aqui, ó. Uma L1 dedicada ao processamento do core, né? Uma L2 que pode ser compartilhada, por exemplo, entre 2. Tá? Eu estou dando um exemplo, não é um exemplo específico de nenhum fabricante, tá? É só uma ideia. Mas não quer fazer o retângulo. Deixa eu ver se eu consigo sem fechar. Aí. De repente, uma L2 que é compartilhada assim, ó, entre 2. Então, existem arquiteturas de memória, né? Que permitem, sei lá, distintos compartilhamentos. Como que a gente sabe qual que vai ser o melhor? De repente, aqui é a L3, ó. A L3 compartilhada entre todos, L2 compartilhadas a cada 2 cores, por exemplo, tá? E L1 para cada core. Não, uma arquitetura
de memória, tá? Que permite com que, sei lá, um fabricante olhe que essa configuração de cache aqui é melhor do que qualquer outra, e fazer compartilhamentos de formas distintas e não da forma como está mostrado aqui, né, que dá a impressão que é L1, L2, L3 em sequência, não necessariamente é essa mesma sequência, né? A gente pode ter L1 não compartilhada, por exemplo, tá? L2 compartilhada em um grupo de cores, né, e L3 compartilhada entre todos eles. É uma sugestão, uma ideia, tá? Aqui mostra, pessoal, nesse gráfico, também é do livro, né, que as memórias, elas não evoluíram em termos de desempenho tanto quanto os processadores, tá? Isso é uma informação que importa, porque o que significa? Que os processadores tiveram melhorias na sua tecnologia, no seu projeto, que não foram acompanhadas pelas melhorias em memória, né? Então, isso aqui é um problema, né? Vai causando problema porque o processador não consegue obter ganho de desempenho porque os programas precisam de memória o tempo todo. Então, aí mais como motivação, né? O livro dá exemplo aqui do Intel Core i7, né? Ele pode gerar duas referências, ou seja, dois acessos à memória, né? Por core, por ciclo, tá? Então, a gente tem 4 cores rodando a 3.2 GHz, né, de frequência. Aí isso gera, né, essa continha foi o próprio livro que forneceu aqui, isso gera em torno aí de 25 bilhões de referências à memória, a parte de dados, e 12 bilhões de referências às instruções, tá? Que tem aqui 128 bits e os dados 64 bits, tá? Ou seja, isso exige uma largura de banda da memória, né, considerando a frequência que o clock está trabalhando, exige uma largura de banda ali, ou uma vazão, né, de 409 gigabytes por segundo, tá? Dificilmente alcançado no sistema de memória, tá? O livro traz aqui que hoje o que a gente tem nas DRAMs é uma largura de banda, uma vazão de mais ou menos 8% desse valor, 8% do que precisaria, tá? O que seria exigido pelo processador. Então, o processador está exigindo que a memória trabalhe 409 gigabytes por segundo e a memória só consegue trabalhar em torno de 34 gigabytes por segundo, né? Então, a gente vê aqui a diferença, o abismo que existe entre velocidade do processador, velocidade de acesso à memória, tá? Ou de vazão de quantidade, né, de acessos à memória por unidade de tempo, tá? E aí surgem várias otimizações, né, acessos multiportas, né, assim, a ideia é que você consiga fazer múltiplos acessos em paralelo, caches com pipeline, né, a mesma ideia de pipeline dentro do processador aplicada às caches para tentar acelerar, tá? 2 níveis de cache por core, aí vai em torno desse projetinho que eu desenhei ali para vocês no slide anterior, uma cache de terceiro nível compartilhada e outras melhorias, né? Exatamente para tentar mitigar, né, esconder um pouquinho essa diferença enorme entre DRAM e processador. A gente tem que esconder essa diferença de latência com o sistema de memória cache. Ok? Tudo bem com os conceitos? Acho que deu para uma geral, né? Perguntem se precisar, podem me chamar a qualquer momento. Como funciona uma memória cache na prática, né? Aqui, pensando num exemplo, né? Na verdade, eu vou colocar 2 níveis de cache só para a gente já colocar um exemplo mais completo, tá? Mas a gente usa os princípios que determinam o uso de cache num sistema computacional são os mesmos que a gente aplica na nossa vida cotidiana em várias situações, tá? Vou perguntar para o Charles. Charles, o seu equipamento de tereré, ele fica num lugar difícil de você encontrar na sua casa, ou ele fica num lugar no armário de fácil acesso, porque você usa bastante? Fica do lado da minha mesa. Fica.
O equipamento de tereré do Charles é um bom exemplo, né, de algo que ele usa todos os dias. Se esconder na parte superior do armário, né, lá da despensa da casa dele, ele vai gastar muito tempo, todos os dias, né? Mas ele só deixa lá na despensa quando o armário dele está cheio de coisas que são mais importantes do que o tereré. Senão, ele vai deixar o tereré próximo a ele. Essa é a ideia. É o princípio básico de cache, né? Eu uso aqui na minha mesa, eu tenho a minha cache de livros, por exemplo, os livros que eu mais uso estão aqui, os que eu uso menos estão no armário ali, mas está perto ainda, que eu preciso. Os que eu uso raramente estão lá no armário fechado, dentro da sala lá, porque aqueles lá eu uso pouco. Então, a gente usa cache, princípios de cache para várias coisas, para bijuteria, as meninas aí, né? A gente tem sempre o potinho de bijuteria do dia a dia, né, que tem um pouquinho, mas são aquelas que a gente repete todos os dias, né? O potinho de maquiagem, né? Agora você ninguém entendeu, só as meninas mesmo, né? Mas o potinho das maquiagens do dia a dia, né? Aquilo que a gente não abre mão. E aí outros que a gente tem para de vez em quando estão guardados no armário, num potinho mais difícil, numa necessaire que está, sei lá, dentro do guarda-roupa e assim por diante, né? Então, princípios de cache são usados o tempo todo, tá? Exatamente porque eles têm uma natureza. A minha cerveja está no registrador, tá? Oi? A minha cerveja está no registrador. Ah, a cerveja. Legal. Meu marido faz umas caches também na minha geladeira, de vez em quando, que me irritam muito. Ele pega qualquer coisa que tenha na geladeira, sem menor lógica no raciocínio dele, ele põe no congelador. Qualquer coisa. Fruta, iogurte, qualquer coisa que abra espaço para ele colocar a garrafinha de cerveja, as garrafinhas de cerveja no lugar certo, no lugar fácil, né? Então, assim, ele aplicou a cache de uma maneira que eu não gostei, mas tudo bem, né? E aí é bem uma ideia mesmo, né? Eu preciso de alguns dados da geladeira, ele precisa de outros dados da geladeira, né? Aí ele traz os dados que ele precisa para a cache dele, e quando eu preciso dos meus dados, eles estão longe. Aí o que eu vou fazer, né? Eu vou trocar, eu vou pegar os meus dados de volta e vou devolver os dele para o congelador ou para um lugar mais difícil. Cache vai funcionar exatamente assim, né? Então, vamos voltar aqui para a alegoria como se fosse dentro do processador, né? Mas o princípio, acho que está claro para todo mundo, né? A gente usa bastante já. Imagina que o processador está fazendo uma requisição de um determinado endereço, tá, para uma determinada ação. Nesse exemplo aqui, ele quer fazer uma leitura de um dado que está num determinado endereço. Esse endereço, pessoal, é um endereço que ele conhece do espaço de endereçamento lá da memória principal, tá? O processador, ele tem que conhecer o espaço de endereçamento dele, tá? Que é um espaço de endereçamento relativo à memória principal, não necessariamente a memória principal inteira, tá? Porque a gente sabe que tem porções da memória que são usadas para cada programa, né? Mas para o que a gente precisa aqui, né, nesse momento, né, no contexto que a gente está, é como se fosse todo o espaço de memória. Então, o processador, ele tem acesso ao espaço de endereçamento da memória, tá? Ele conhece esses endereços, ele não sabe onde o dado vai estar na cache L1, não sabe se ele vai estar e onde, né, na cache L2, mas ele sabe onde esse dado está na memória principal, tá? Então, ele só conhece o endereço referente ao espaço de endereçamento da memória principal. Ele faz essa requisição aqui para a cache L1. Deixa eu ver se eu tenho. Eu fiz vários aqui, ó. Ele faz a requisição, né, de memória, e o processador não sabe para quem ele está pedindo. Ele simplesmente ele joga em um barramento de endereços, o endereço que ele quer acessar na memória, e joga para um outro barramento, né, a especificação do que ele quer. Nesse caso, ele quer fazer uma leitura, né? Então, ele vai enviar essa requisição e ele vai esperar. Do ponto de vista daquele programa, não tem como aquele programa adiantar o seu processamento sem aquele dado. Então, do ponto de vista daquele programa, vai ter o programa vai ficar suspenso, esperando. Logicamente, que o SO é inteligente, ele coloca outro programa para executar enquanto um está esperando, tá? Só que, do ponto de vista do programa, ele fica esperando, tá? O que fez a requisição. Aí, o que vai acontecer? A L1, nesse exemplo aqui, tá, pessoal? Eu estou pensando
num hit de leitura, ou seja, um acerto na cache L1. O dado que você pediu estava na L1. A gente vai ver depois como que ele fica mapeado dentro da L1, em que posição ele fica, tá? De tal forma que a L1 consegue devolver esse dado para o processador. E entre processador e L1, a gente vai estabelecer que a L1 vai passar uma word, ou seja, se esse sistema trabalha com palavras de 64 bits, a cache L1 vai devolver uma word para o processador, 64 bits, tá? Mas e se o processador só queria um byte? Ele vai ter que se virar, a gente vai ter que pensar que vai ter que se virar ali para separar o byte que ele precisava, tá? Porque a L1 vai passar para ele a word completa, tá? Se acontecer, nesse outro exemplo, uma falha na L1 e um acerto na L2. Então, qual que vai ser o processo aqui? O processador pede para a L1 um dado que está num determinado endereço de memória principal para leitura, uma operação de leitura, né? A L1, ao fazer o mapeamento, né, tentar descobrir onde que o dado deveria estar na sua cache, ele não encontra o dado, tá? Primeiro ponto aqui, a L1 ou a L2, elas não buscam o dado como quem faz uma varredura num vetor, nunca vai ser assim, tá? Não pode ser tão lento quanto isso, de fazer uma busca. Ele simplesmente tem que bater na linha correta de cache. Ou o dado está na linha designada para ele, ou não está. Então, se ele buscou numa determinada linha da cache, que é a linha reservada para esse dado, e o dado não está lá, tem que passar para frente a requisição. Esse passar para frente, a cache L1 não sabe se tem uma L2 ou se já é a memória principal, ela simplesmente passa para frente, tá? Esse dado, essa busca, né, essa busca na L2 vai acontecer, e nesse exemplo, a L2 vai devolver informação para a L1, tá? Quando ela devolve informação para a L1, ela já não devolve mais uma word, ela vai devolver um bloco. Então, a gente também vai estabelecer essa medida de transferência, tá? Essa unidade de transferência entre caches. A gente vai trabalhar entre caches e memória principal em transferências de blocos, tá? Então, um bloco pode ter vários words, ou pode ter uma só, tá? Mas, em geral, um bloco tem mais de uma word, tá? A L1 usa esse bloco inteiro que vem com o dado que foi solicitado, né? Mas vem com vários vizinhos ali, e guarda na sua L1, né? E transfere só a word solicitada para o processador. Então, esse aqui é um caso, assim como o anterior, que a gente não precisou ir na memória principal, porque teve um miss na L1, uma falha na L1, tá? Mas teve um hit na L2. Tá? Então, o tempo, nesse exemplo, o tempo de resposta, né, da memória foi maior do que no primeiro exemplo, que teve hit na L1, tá? Mas bem menor do que no terceiro exemplo, que é quando a gente tem que ir até a memória principal. Então aqui, quando tem miss na L1, miss na L2, nesse exemplo, são 3 requisições. O processador pede para L1, L1 pede para L2, L2 pede para a memória principal. A memória devolve bloco para L2, L2 devolve bloco para L1, com tamanhos distintos às vezes, tá? Porque um bloco na L2 não necessariamente é do mesmo tamanho que um bloco na L1. Depende da arquitetura, tá? Pra gente aqui, a gente pode até assumir que são blocos todos do mesmo tamanho para ficar fácil os nossos exemplos futuros, tá? E no final, L1 devolve uma word pro processador, tá? De tal maneira, pessoal, que esse é o nosso pior caso para 2 níveis de cache. No pior caso, a gente vai chegar nessa situação. A gente não está interessado hoje em saber caso o dado não esteja nem na memória, tá? A gente vai assumir que todos os dados do programa estão na memória. Ou seja, nenhum mecanismo de memória virtual, né, de uso de disco como memória principal, a gente está interessado agora, tá? Então, a gente vai assumir que todo mundo, na memória principal, é certeza que o dado é encontrado. Tudo bem? Tranquilo? Acredito que seja revisão para a grande maioria de vocês, mas sempre tem um ou outro que está vendo pela primeira vez com esses detalhes aqui, então prefiro nivelar todo mundo com os conceitos básicos, tá? Vamos lá, quem já viu, pode me adiantar aí o que seriam políticas de escrita write-through e write-back? Alguém se arrisca aí a colaborar enquanto eu tomo uma água? Eu sei que muitos de vocês sabem, só que sei que Vamos vendo quem se habilita.
Quem lembra desses nomes? Se ninguém vai se habilitar, eu sigo. Lembra dos nomes, Gabriel? Tá bom, alguma coisa, né? Write-through e write-back. São políticas de escrita, tá? Porque você vê, até agora a gente falou de leitura, né? Eu dei exemplos com relação à leitura porque são mais fáceis. Né? Mas agora, com relação à escrita, o que mudaria nesse exemplo aqui se fosse escrita? Vamos pensar que se ao invés de um read, a gente tivesse uma operação de write, tá? Vamos ver se muda muita coisa. O processador pede para fazer uma escrita num determinado endereço e, nesse caso, o processador também teria que passar um valor aqui, né? Vai escrever o que no endereço X? Né? Vai escrever um valor, tá? Então, vamos supor que esse valor seja 10. O processador pede isso. Aí, a cache L1 não encontra esse valor, tá? Deu um miss de escrita, tá? Aí, ele vai pedir, vamos pedir para L2 e vamos passar a mesma informação, tá? Qual é o endereço para write, nesse caso, não é read, tá? A gente vai fazer um write aqui. E, supondo, né, que nesse endereço deu um miss também, lá na memória principal. Tá? Então, a gente vai ter um write também lá na memória principal. Bom, se chegou até a memória principal, pessoal, por que era uma escrita e o dado não está na L1? Ele também não está na L2, mas com certeza ele está na L3. Então, lá na L3, ele vai ser substituído com o valor que ele tinha antes pelo valor 10. Isso é uma escrita na memória. Vai lá escrever o valor 10 na memória. Tá? Só que nesse caminho de volta, ó, esse valor 10 tem que ser atualizado em todas as caches também. Pelo menos é o que se espera, né? Quando você vai até a memória principal, quando você volta, você vai atualizando as caches para que elas tenham o dado que foi recentemente utilizado, né? Na esperança que ele seja utilizado de novo, né? Isso chama princípio de localidade, a gente já vai ver. Bom, aqui foi uma sequência de escritas, ó. As requisições foram feitas até a memória principal e depois elas foram sendo atualizadas, né? Esse bloco foi sendo atualizado nas caches para que na próxima vez que o processador precisar fazer ou outra escrita ou uma leitura, o dado já esteja na L1, tá? Então, esse foi um caso de vários misses, mas pode acontecer, e aí eu já vou dar o exemplo logo na L1, para ser um exemplo curto, do dado estar na L1. Então, foi aqui uma requisição de write, para escrever o valor 10 numa determinada variável do seu programa lá, né, tipo x recebe 10. O processador sabe qual é o endereço de x e manda essa requisição para L1. E L1 encontra o bloco que guarda o endereço, ou o bloco que guarda o valor de x, ele está na L1, aí a gente quer substituir por 10, ou seja, você quer escrever 10 aqui. Beleza. Qual que é o problema? Temos duas decisões a tomar agora, quer dizer, temos uma decisão com duas possibilidades, né? Esse valor 10, que já foi aqui usado, né, para escrita, ou seja, do ponto de vista do processador, está resolvido o problema, né? Ele está executando um programa que precisava colocar 10 na variável x, foi colocado, só que foi colocado na cache, tá? Esse valor 10 tem que ser propagado de imediato para todas as outras memórias, pagando o preço, né, de enviar essas requisições de escrita até lá na memória principal, ou a gente mantém só lá na cache L1 e deixa inconsistente com relação a L2 e a main memory, ou seja, se esse valor 10 fica só na cache L1 e a gente não sabe o que está acontecendo em x, na variável x, na cache L2 e nem na memória principal. Então, a gente tem que escolher uma dessas duas possibilidades. No caso da política write-through, é a mais simples. Cada vez que você atualiza um dado numa cache, você atualiza em todas as caches que vêm em sequência e na memória principal. Tá? Então, uma escrita na L1 causa escrita na L2 e causa escrita na memória principal. Esse é o mecanismo mais simples. Ele é um pouco custoso, porque afinal de contas, você encontrou ter que ir na L2 nem na L3. Mas para obedecer a política write-through, você encaminha todas as escritas. Só que, ainda bem que o processador não tem que ficar esperando. Para o processador,
ele segue o baile, ele segue a execução, e as requisições de escrita nas outras memórias, elas vão acontecendo de forma assíncrona, tá? Com a execução do programa. O dispara e o processador segue a sua execução normal, tá? Ele é seguro, porque deixa consistentes, né, todas as memórias, os mesmos valores sempre. É simples, tá? Só que é menos eficiente, logicamente, porque a gente vai muito na memória principal, tá? A política um pouquinho mais elaborada, que é a write back, permite com que a gente só faça update, né, ou que permite que a gente faça update nos níveis, nos outros níveis de memória, que não aquele onde você encontrou o dado, né? Você faz posteriormente, você prorroga a atualização das outras memórias. Seria o seguinte, aqui no nosso exemplo, ó, numa política, se fosse a política write back, ao escrever 10 aqui na cache L1, vamos supor que esse é o valor de X, tá? O X aqui na L2 está com valor antigo, sei lá, valor 5. E vamos supor que está com valor 5 também lá na memória principal, tá? Só para a gente não dificultar muito o exemplo. A gente permite com que a atualização do X seja feita só na cache mais próxima, né, do processador, só naquela onde ele foi encontrado, sem atualizar X nos outros níveis de cache, tá? E deixa o processamento seguir dessa maneira, porque afinal de contas, se o processador precisar de X de novo, o X está na cache L1, ele vai ver o valor novo de X na próxima vez que ele acessar. E assim por diante. Então aqui, ó, o processamento vai acontecer sem erros, porque ele vai acontecer entre o processador e a cache L1, com relação ao X, né? Só que, o que vai acontecer num determinado momento, ou pode acontecer? Pode acontecer de outra posição ou outro dado acessado pelo processador precisar substituir esse 10 aqui. Mas não é mais a variável X, é a variável Y, ou seja, o processador pediu para ler ou escrever a variável Y e ela vai cair exatamente no mesmo lugar que X. Por que isso acontece? Porque a memória é pequenininha, a memória cache é pequenininha, a memória principal é enorme. Então, é natural que muitas posições de memória principal vão competir por posições na cache, né? Então, Y precisa entrar exatamente no mesmo lugar de X, tá? Se isso aqui for acontecer, antes de substituir X por Y, tem que vir aqui e atualizar X para 10 em todos os outros níveis. Então, por que é write back? Porque é uma escrita que vai acontecer depois só. Ela não vai acontecer naquele momento onde o 10 foi atualizado dentro da cache L1. Vai acontecer só quando aquela posição for substituída por outra posição de memória, né? Por outro valor da memória, tá? Então, só vai fazer um update, só vai atualizar níveis os próximos níveis, né, da memória ali dentro da hierarquia de memória, quando o bloco em questão for substituído, tá? Isso causa o quê? Durante, né, uma aplicação da política write back, que o mesmo bloco pode ter valores diferentes em diferentes níveis de cache. Isso é um problema, né? Então a gente acabou de ver que não, desde que antes de substituir o bloco no nível de cache mais próximo, né, do processador, higher, né, mais alto nível, né, mais perto do processador, aí antes de substituir o bloco tem que guardar nos outros, tá? É mais eficiente, mas requer algum tipo de controle extra, tá? Ou seja, pelo menos um bit dentro de cada bloco de cache vai ter que existir, um bit chamado dirty bit, vai ter que avisar se aquele bloco ali tá sujo ou não, tá? Por exemplo, aqui, vamos ver se eu faço a gente vai ter um exemplo aqui de write back no slide seguinte, que vai mostrar a ideia do dirty bit, tá? Daí eu já falo dele. Esse aqui é só exemplo também para a gente ver funcionando, ó. Tá? Se eu tivesse lembrado que eu tinha feito esse slide aqui, não tinha rabiscado lá atrás, tá? Ó, a L1, o processador pediu uma escrita do valor 10 num determinado endereço, tá? E vamos supor que teve um hit na cache L1. Então, L1 vai fazer a escrita no bloco B com o valor 10, ou seja, vai escrever esse valor 10 aqui no bloco B. O processador está tranquilo, porque ele manda uma escrita e ele pode seguir trabalhando, tá? Ele não precisa esperar nada, só que a política write-through exige
que exista, né, uma escrita na L2 e uma escrita na memória principal do valor 10 no bloco B. Tá? Então, vai atualizar todo mundo, causando uma regularidade aqui, né? O bloco B na L1 está igual ao bloco B na L2, está igual ao bloco B na memória principal, assim que todas as atualizações concluírem, né? Porque tem um tempinho entre nessa comunicação aqui, mas alguns nanosegundos, microsegundos depois, a gente sabe que a memória principal está consistente com relação a L1 e L2, tá? Já na política write-back, né, que era o exemplo que eu queria mostrar para vocês, processador, pediu uma escrita num determinado endereço, escreveu o valor 10 num determinado endereço. Então, aqui, encontrou ele na L1, escreve o valor 10. Seta um bit chamado dirty bit, tá? Bit é como se fosse sujo, né? Esse dirty bit é para falar assim, olha, esse bloco na minha cache, esse bloco na L1 tá sujo, ele foi atualizado, tá? Esse sujo não é no sentido de estar com lixo, é no sentido dele, ele na verdade ele é o menos lixo, né? Ele é o único que está com o valor correto, tá? Então você seta dirty bit do bloco no bloco B, né? Um bit por bloco, tá? Como verdadeiro. Tá? Então ele está um dirty bit ou um bit de modificação também, tá? Às vezes a gente pode usar bit de modificação, faz mais sentido, inclusive, tá? Ele foi modificado. Então, você avisa que ele está modificado, porque você tem que saber, no momento de substituir esse bloco, você tem que saber que ele é um bloco sujo, né? Ou seja, do ponto de vista dessa primeira requisição à memória, nada mais vai acontecer. L2 vai ficar com o antigo valor, memória principal vai ficar com o antigo valor. Mas quando acontecer, ó, do bloco B precisar ser substituído na L1, imediatamente antes de substituí-lo, tá? É só na hora que ele vai ser substituído, o mecanismo de substituição tem que verificar se ele está com o bloco sujo, tá? Se aquele bloco está sujo ou não. Se tiver sujo, tem que disparar escritas até a memória principal para garantir que aquele valor 10 chegue lá na memória principal, tá? Então, essa é como funciona, né? Esses são os dois mecanismos ou políticas, né, de escrita, tá? Revisado, pessoal, para quem não lembrava, o Gabriel que só lembrava dos nomes, lembrou do restante? São as duas políticas que são utilizadas. Legal, muito bom. Professora? Pode falar. Bem rapidinho. Nesse processo de write-back, se houver uma preempção no processo, né, e esse processo for morto, e um outro processo assumir o processador no timestamp do processador, não teria problema de ler um valor sujo na memória? Sim, tem. Só que assim, ó, vamos ver o seguinte, ó, o processador, tá? Eu vou explicar, lógico, de uma maneira bem alto nível, né? Mas o processador, quando ele faz essa preempção, seria algo, do ponto de vista lá do processador, as tarefas que ele está fazendo, que são, de repente, de um determinado programa X, enviaram requisições aqui que, de repente, na política write-back, né, escritas não foram feitas dali para frente, né? Aí, o processador deixou de executar o programa X e passou a executar o programa Y. É isso, né? Isso. Aí teria o problema do produtor-consumidor ali, ele ia consumir um valor errado ali, né? Mas vamos tentar pensar no seguinte, ó. Será que o próprio mecanismo já não garante? Porque a hora que o processador não está mais executando o X, está executando o Y agora. Ele vai fazer algumas requisições à cache L1 dele, tá? E ele, baseado no endereço, que agora é o endereço do programa Y, se ele precisar substituir esse valor 10 aqui, porque ele precisou do bloco que contém aquele valor 10, só que agora para outro programa, ele vai, automaticamente, o valor 10 vai ser propagado para todas, de forma até provavelmente inútil, porque ele vai ser substituído por um bloco do novo programa, do programa que entrou em execução agora. Então, vai ser disparada uma leitura e uma substituição desse bloco em seguida. Entende? Assim, provavelmente, no caso de uma preempção, e nesse caso de substituição do bloco, o programa, quando ele começa a executar, ele pega a cache
pelo menos a mais próxima do processador, cheia de blocos do último programa que estava em execução, né? E aí gera um monte de mix, ele vai gerando um monte de mais próximas do processador e o processamento flui, né, com os dados daquele programa Y. Daqui a pouquinho o Y vai ser substituído pelo X de novo. Aí o X vai voltar a buscar o bloco e ele não está mais lá, porque quem está ali é o bloco do Y. E o mesmo problema vai acontecer, né? Então, o mecanismo de escrita, do jeito que a gente viu aqui, a substituição não quer dizer que seja substituição por blocos do mesmo programa. Pode ser substituição por blocos que foram requisitados por outro programa em execução, né? Então, ele não parece interferir, né, na execução correta dos programas, entende? Tá? O que pode acontecer é que realmente um monte de escritas inúteis vão acontecer, porque de repente ele vai fazer um monte de escrita do 10 ali, em todos os níveis de cache, e logo depois vai trazer um bloco novo que vai substituir aquele 10 nas caches, né? Porque isso é fato, né? Mas o que importa é que lá na memória principal, o X, lá na memória principal, tinha outro endereço, não era o mesmo endereço do Y, né? Então, lá na memória principal ficou com o valor correto. Tá? Só para poder finalizar aqui, pessoal, antes de entrar na parte de projeto da cache, que a gente vai desenhar, vai fazer a cache funcionar ali com alguns exemplos, mas ainda em termos de princípios, né, de projeto, conceitos, né, vamos lembrar desses dois princípios que fundamentam o uso de cache, ó. Princípio da localidade temporal e princípio de localidade espacial, tá? O primeiro deles, ó, de localidade temporal, é o que fundamenta qualquer projeto de cache. Ó. Repara o seguinte, num trechinho de código como esse aqui de baixo, ó, o que eu tenho aqui? Uma variável de soma, uma variável i, usada repetidamente, né, porque está dentro de um laço, ambas, né, usado repetidamente, e um vetor v, que eu estou usando, que eu estou acessando usando a variável i como referência aqui dos dados, tá? Ou como controle, né, desse meu laço e de acesso aos elementos do vetor. Então, tipo de código que aparece em todos os nossos programas, né? Desde os mais simples até os mais complicados, né? Reparem que nos laços, né, existe muito, tem como explorar o que é chamado de localidade temporal, que é o seguinte, se os laços usam variáveis de controle, e dentro deles aqui usam variáveis que vão ser repetidamente acessadas ou para leitura ou para escrita, faz sentido que esses dados fiquem nas caches, ou fiquem próximos do processador. Então, quando o processamento entra em laços, tá? Laços são um dos exemplos, né, mas acho que um dos principais, mas quando entra em laços, existe uma tendência muito grande de repetição de acesso, ou seja, se o i foi acessado nesse momento, é muito grande a chance dele ser acessado logo, né? Ou seja, num curto período de tempo, né, a mesma variável vai ser acessada. Isso está acontecendo com i, isso está acontecendo com soma, por isso que eu coloquei em verde aqui, tá? O princípio da localidade espacial, temporal, muito presente, tá? Já no vetor V, acontece algo um pouquinho diferente, que é localidade espacial. Porque vetor V, ele é uma variável, mas ele é uma variável que tem muitos elementos, né? E num vetor, ou numa estrutura de dados, né, em geral, a gente acessa vários elementos, né, da mesma estrutura, né, mas vai variando os endereços desses elementos. Então, como que a gente explora localidade espacial? É óbvio, né, que a maioria das estruturas de dados, os dados estão muito próximos dentro da memória. Por exemplo, um vetor, os dados estão em sequência. Numa matriz que tem linhas e colunas, né, se a matriz for organizada por linhas, eles estão numa determinada sequência, se for organizada por colunas, numa outra sequência, mas estão próximos, né? As estruturas de dados não jogam valores muito espalhados na memória, elas estão sempre próximos. Então, o acesso a estruturas de dados aproveita bastante essa proximidade, tá?
com um benefício que é a localidade espacial, que é, ao trazer um elemento lá da memória, nesse caso, um elemento do vetor, eu não vou trazer só aquele elemento, eu vou trazer elementos próximos a ele. Ou seja, de repente, eu vou buscar o VI, e o VI igual a zero, né? Eu vou buscar o V0, eu não vou trazer só o V0, eu vou trazer um conjunto de dados, né, que não necessariamente é do V0 para frente, tá? É um bloco que contém o V0. Eu trago o bloco inteiro, tá? Ah, mas, professora, não é ruim isso, porque ao invés agora de ter que transferir um único dado, eu vou transferir um bloco inteiro, né? Mas isso a gente já tinha colocado lá atrás, que a transferência ia ser em blocos, né? Então, quando você traz um bloco inteiro, você está trazendo o elemento solicitado e mais elementos próximos. Né? Como as estruturas de dados são organizadas de forma inteligente, né, com os dados bem próximos dentro da memória, então eu estou trazendo V0, V1, V2, V3, então a chance de, na interação seguinte do laço, eu acessar o V1 é grande. Aí o V1 já está na cache. Depois eu vou acessar o V2 está na cache. O V3 está na cache. Aí eu acessei o V4 não está. O V4 está em outro bloco, aí não tem jeito. Tem que ir na cache, buscar o V4 e trazer com ele já V4, V5, V6, V7, por exemplo. Tá? Então, aproveitar a localidade espacial é trazer, ao trazer um dado, trazer um conjunto de dados próximos com a expectativa de que eles vão ser ocupados, eles vão ser usados num futuro próximo, tá? Mas você sempre aproveita? Não, às vezes não. Às vezes você traz o bloco inteiro e o processador pede exatamente o que estava antes ali, antes de você substituir. Tem que trazer o bloco de novo, né? Ou seja, pode ser que fure localidade espacial e fure localidade temporal. Mas quando você entra em laços, né, nessas estruturas de repetição, isso acontece muito. Você aproveita muito da cache com base nesses dois princípios aqui, tá? Então, esses dois princípios fundamentam, né? Deixa eu ver se aqui tem alguma novidade. Acho que aqui eu só expliquei no slide, né? Ao trazer V1 da memória principal para cache, tá? Vamos trazer também outros elementos, tá? Na expectativa de que em breve alguns deles possam ser acessados e já estejam na cache, tá? Então, isso é localidade espacial, tá? Para a gente poder aproveitar esses dois princípios de localidade, e aqui hoje eu termino aqui, né, não vou entrar em detalhes, mas aqui a gente finaliza a aula de hoje tentando lembrar um pouquinho do projeto de cache, tá? Nós vamos aproveitar esses princípios e o que a gente viu antes para montar o que seria uma pequena cache, tá? Essa nossa pequena cache aqui tem, vamos ver, eu vou tentar passar por todos os elementos dela para vocês lembrarem. Na aula que vem a gente retorna e segue. Tá? Os blocos dessa cache estão sendo numerados aqui à esquerda. Tá? Nesse caso, essa cache aqui está com 256 blocos. Então, a gente vai endereçar essa cache de 0 a 255. Tá? A gente sempre começa no endereço 0. Essa cache tem um bit de validade para dizer se aquele bloco está válido ou não. Porque, afinal de contas, quando você liga o seu computador, né, não existe espaço vazio nas caches, né? Não tem como você falar assim, essa cache está vazia. Porque não existe não ter eletricidade dentro do seu sistema, né? Então, não existe ter algo que não seja 0 ou 1. Tá? Então, não existe falar assim, a minha cache está vazia. Ela não está vazia, ela está com lixo. Ela está com um monte de coisa ali que não faz sentido. Então, a gente tem que ter um bit de validade para dizer, esse bloco tem dados válidos ou esse bloco está simplesmente com lixo. Tá? Então, isso aqui é necessário em qualquer cache, um bit de validade, para cada bloco. Tá? A gente vai ter os dados, tá? Deixa eu mostrar parte por parte aqui, ao invés de rabiscar tudo, né? Os dados são várias words. Ó. Nesse exemplo, a gente tem 16 words por bloco, tá? É uma cache com uma largura de bloco grande, tá? No exemplo aqui, 16 words por bloco, tá? Por isso que tem etc. aqui, reticências, né? Porque a gente não consegue desenhar as 16, mas a gente pode supor aqui que existem 16, tá? Nessa linha, cada linha de cache, tá? E tem um campo chamado tag, que a gente já entra em detalhes sobre ele, tá? Talvez não hoje, mas na aula que vem a gente vê com bastante calma. Dessa parte de dados aqui, como que funciona uma leitura, tá? Um endereço de memória que tem
32 bits nesse nosso exemplo aqui, tá? Faz de conta que é uma word processador com palavras de 32 bits. A gente precisa, de forma direta, chegar até uma linha de cache, tá? Por que são aqueles 8 bits ali do meio? A gente também vê na aula que vem, mas por enquanto a gente vai assumir que o mapeamento direto permite que a gente chegue diretamente num bloco de cache, que é esse bloco cinza, tá? Supondo que ele está válido, então essa linha aqui, ó, vem um bit de validade para uma porta E, tá? Que vai testar se esse bit é válido ou não. Tá? A gente também tem, em paralelo, ó, todos os dados de todas as words. Qualquer uma dessas words aqui pode ser a word que o processador está buscando, tá? Qualquer uma delas pode ser. Só que a gente tem que multiplexar, ou seja, a gente tem que selecionar das 16 words qual que é a que vai passar para o barramento de dados, para a gente devolver esse dado para o processador, tá? Então, supondo que isso aqui é a cache L1, esse dado vai direto para o processador. Se for uma cache L2, aí a comunicação entre duas caches mudaria um pouquinho, tá? Mas a gente teria que passar o bloco inteiro, né? Nesse caso aqui, a comunicação é essa cache com o processador, a gente passaria 32 bits só de dados. Tá? Como que é feita essa seleção? Precisa ter bits de controle do seletor, que também vão vir lá no endereço de memória. Tá? Então, a partir do endereço de memória, eu consigo selecionar qual é o dado de 32 bits, né? Entre os 16 dados que a gente tem no bloco, eu consigo, com outra parte do endereço, selecionar qual é a linha de cache. E, por último, eu consigo também o que é chamado de tag do endereço. Ó, alguns bits do endereço vão vir aqui e vão ser comparados com a tag que está guardada no bloco. Ó. A tag do endereço que o processador solicitou tem que ser igual à tag do bloco. É um identificador de que aquele bloco, de fato, contém os dados que o processador está buscando, tá? Isso gera ou não um hit, tá? Hit igual a 1 significa acerto de cache. Hit igual a 0 significa falha de cache, tá? Então, na aula que vem, eu começo por esse mesmo tópico aqui, porque a gente vai entender por que 18 e por que esses 18 bits aqui e não outros. Por que aqui 8? Por que aqui 4? E por que esses dois não foram usados? Aqui o bit 0 e o bit 1 do endereço. Tá? Todos esses valores, eles não são aleatórios. Eles são valores que vêm de acordo com a descrição da sua cache. Tá? Por exemplo, se a cache tem 256 blocos e 256 é 2 a oitava, eu preciso de 8 bits para determinar qual é o bloco de cache que eu quero. Tá? Então, esses 8 aqui vêm de 256 ser 2 a oitava. Tá? Mas quais 8 bits? Aí a gente deixa para a aula que vem. Tá? Aqui, se eu quero mapear ou selecionar de 16 para 1, aqui tem que lembrar lá das aulas de sistemas digitais, lá atrás, né, no multiplexador de 16 para 1, eu preciso de um controle de 4 bits, porque 16 é 2 a quarta. Por isso que eu peguei 4 bits lá do endereço e usei para selecionar entre 16 dados, qual deles deve passar para o processador, tá? Ou seja, desses 16 que estavam no bloco, 15 não são o que o processador pediu, 1 é. Esse 1 tem que passar para o processador, tá? E aí, tudo que sobrar vai acabar ficando lá para a tag, tá? Então, aqui sobraram 18 bits vão para a tag, tá? Mas na aula que vem, eu volto exatamente nesse slide e a gente vai projetar essa cache, tá? Porque a hora que eu mudar a descrição inicial da cache, o desenho em si não muda muito, mas todos esses dados de mapeamento e de endereçamento de cache aqui vão mudar, tá? E aí a gente precisa entender como projetar essas caches. Para a gente, entendendo isso aqui, pessoal, o projeto de cache, fica muito claro como que funciona a cache. E a gente deixa de entender só nesse nível funcional, como a gente estava até os outros enunciados. A gente passa a entender num nível um pouquinho mais detalhado como que funcionam as caches. E é bem interessante, é um exercício legal na área de arquitetura, a gente entender o funcionamento das caches. Tá? É muito bacana. Porque, reparem, um detalhe, né? Se eu tivesse que, dado esse endereço inteiro aqui, ó, procurar na cache, né, numa seção que existiria aqui, endereços, né?
procurar na cache se esse endereço de memória existe, está guardado aqui na cache, teria que fazer busca. Se eu tivesse que fazer busca, as caches seriam demoradas, perderia totalmente o princípio. Então, tem que ser algo do tipo mapeamento direto. Eu tenho que bater num nível de cache, num bloco de cache de forma direta, tá? E esse mapeamento a gente faz na aula que vem. Tanto numa cache simples, quanto numa cache associativa, que é outra revisão, eu acredito, para a grande maioria de vocês, que são as caches que a gente usa nas máquinas atuais, são caches, normalmente, com alguma associatividade, tá? Que é algum paralelismo aqui embutido dentro do acesso às caches. Tá? Tudo bem? Cheio de conceitos que eu sei que para vários de vocês é revisão, mas para outros podem ser novidades. Então, abro aqui a perguntas, a questionamentos, né, ou sugestões, e peço para quem está vendo pela primeira vez, pessoal, que estudem pelo livro para poder seguir um raciocínio lógico mais completo, mais cheio de detalhes, né, e me procurem se precisar de ajuda, tá? Dúvidas? Nossa, gente, tem 3 gatos aqui no meu quarto, um acabou de levar um tombo. Se vocês quiserem, inclusive, estou adotando 2, tá? 2 bonitinhos aqui. Perguntas, dúvidas? Abraão, acho que você ia falar alguma coisa, não sei. Então, bem rapidamente. Se não reparar o áudio das crianças. Não, eu estava assimilando a aula, né? Agora tem os gatos, o aluno tem as crianças, ela... Essa parte tanto na parte de escrita para processador, quanto para software também. Então, o método funciona para os dois, né? O Artback para escrita, para a parte em Python também. Então, a nível de aplicação, nível de software, vamos dizer assim, na alta camada de aplicação ele trabalha também, mas na camada mais baixa do processador também. É o mesmo conceito, professora? Então, eu não sei, eu não queria entender o que você está chamando de conceito na área de software, só para eu entender melhor qual que é a... Por exemplo, eu peguei um exemplo aqui, que estava visualizando, que era ele fez em Python. Ele, usando os cache, né, com Python, na camada de aplicação. Então, estou rodando aqui um exemplo aqui no PyCharm, né, usando Python. Então, ele vai gravando trilha por trilha, usando o conceito lá do Artback, né, aí armazena diretamente, né, não só no cache, mas no núcleo também das informações, então vai para o processador e se quer comparar se é o mesmo conceito, né? Então, mas eu entendo que, eu não sei se eu estou entendendo a sua pergunta exata, mas se você está falando no nível lá da sua aplicação, o que está acontecendo baixo nível é exatamente o que a gente está colocando aqui, né? Lá você está programando em Python, por exemplo, as atribuições que você está fazendo às suas variáveis, né? Ou as leituras que você está fazendo das suas variáveis, o caminho que essas atualizações e leituras percorrem é exatamente isso que a gente está mostrando aqui. Ou seja, acaba ficando transparente para o processador, para o usuário, é transparente para o usuário o que está acontecendo em baixo nível. Você fez lá, x recebe 2, tá? É completamente desnecessário você saber o que está acontecendo naquele x recebe 2 dali para baixo, sabe? Para baixo nível. Porque no nível do programador, basta ele saber que colocou 2 na variável, ela vai estar com o valor 2 na linha seguinte, sabe? Na execução da próxima instrução, ela vai estar com o valor 2. Agora, para isso ser garantido e ainda ganhar em desempenho e ter esse monte de nível de cache, aí tem todos esses mecanismos que já são da área de arquitetura, do projeto, né? Para garantir isso, que é óbvio para o processador. Se ele põe x igual a 2, a hora que ele vai para a linha de baixo, faz x, recebe x mais 1, ele quer que fique com 3 e acabou. Ele não quer saber se o programa foi interrompido no meio, se a cache L1 está com valor 2, a L2 está com valor diferente, se a memória principal está consistente, se não está. Fica totalmente escondido para o usuário o que acontece, né? Porque para o programador, nesse nível de software, você pôs 2 na variável, no segundo, na unidade de tempo, nanosegundo depois, ele tem que estar com valor 2, entendeu? Para ele pode assumir isso. Entende? Sim, basicamente, ele trabalha, não sei se dá para resumir assim, ele trabalha com o conceito de matriz bidimensional e vetores, né? Ele registra
a posição lá do cache, que foi armazenado, né? E com esse ponteiro ele consegue acessar rapidamente. Seria mais ou menos isso? Ah, tá. Agora eu tô entendendo, eu acho. A gente usa muito esse mesmo conceito de mapeamento direto, a gente usa em nível de software, dentro do SEO, se usa bastante o chamado hashing, né? Você ter um determinado, a partir desse caso aqui, a partir de um endereço, você saber exatamente onde mapear o dado, né? A partir de um endereço, você saber onde mapear o dado. Por exemplo, uma matriz, você faz lá acesso à matriz, linha 1, coluna 15 da matriz. Se você sabe qual é o tamanho de cada elemento da sua matriz, e você sabe a posição inicial, você consegue bater direto no elemento 1,15, concorda? Né? Basta uma continha, né, baseado na quantidade de linhas e colunas, né, e você consegue bater direto no elemento se você quiser, tá? Mesmo princípio de hashing, esse tipo de princípio está sendo usado aqui em cache, tá? A gente faz isso, o que a gente chama de tabela hashing também, lá na estrutura de dados, né? É você também pegar um espaço um espaço de endereçamento grande e mapear isso no espaço de endereçamento pequeno. A gente faz isso com tabelas hashing, né? Bastante. As linguagens de programação já fornecem estruturas de dados baseadas em hashing, exatamente para acelerar o acesso aos elementos, né? Usa-se bastante isso em Java. Então, é o mesmo princípio aplicado a software, né? Que a gente usa aqui aplicado no projeto da Cache. Exatamente o mesmo princípio. Tá? É uma boa colocação sua aí, tá? É isso. Deixa eu finalizar a gravação aqui.